Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Reis Masterclass sobre seguros. No episódio anterior, episódio número 1, nós falamos sobre a evolução histórica do seguro no mundo e no Brasil. Comentamos também sobre os princípios que regem o seguro, como a mutualidade e o princípio da boa-fé. Comentamos ainda sobre alguns elementos, alguns conceitos de seguros. Falamos sobre a importância do resseguro no nosso mercado, a importância do IRB e da quebra do seu monopólio, que acabou propiciando a chegada de novas seguradoras no Brasil. Agora, convido vocês a participarem do segundo episódio, onde trataremos da pandemia, mudanças e novas posturas do mercado segurador. Me acompanhem. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, é importante traçarmos algumas definições para entendermos melhor os desafios da seguradora frente à Covid-19. Nesse contexto, precisamos entender que o seguro é um contrato entre partes. Ele é formal, ou seja, sempre será no modo escrito. E no seguro, nós temos a figura da apólice, que é o documento que estrutura várias informações, entre elas a seguradora que está aceitando o risco, os dados do segurado, o tipo de risco que está sendo aceito, a vigência da apólice, a indicação do seu corretor de seguros e do prêmio a ser pago à seguradora. Além da seguradora e do segurado, temos a figura do corretor de seguros. O corretor de seguros é o profissional autorizado pela SUSEP a intermediar a relação entre segurado e seguradora. É o corretor de seguros que vai definir o melhor preço para você, as melhores coberturas, que tipo de cláusulas contratar, que tipo de coberturas ampliar ou não. Temos também o beneficiário das apólices. O beneficiário pode ser, no automóvel, a figura do próprio segurado ou ainda um banco ou um leasing onde ele tenha feito o financiamento do automóvel. No caso do seguro de vida, quando tratamos de beneficiário, também pode ser o próprio segurado, quando ele aciona a cobertura de IPA, invalidez permanente por acidente. Mas no caso de morte, o beneficiário será a pessoa indicada na proposta de seguros ou ainda pela linha sucessória, esposa, filhos, pais e irmãos. E falando em proposta, esse documento é extremamente importante. É o primeiro documento que formaliza a sua intenção junto à seguradora quanto ao bem que você quer segurar. É nesse documento que constam todos os dados que vão formalizar a própria apólice de seguro. A seguradora hoje tem um prazo de até 15 dias para analisar se aceita a sua proposta ou não, se ela recusa o risco que está sendo oferecido. Esse prazo muitas vezes é muito pequeno para a análise da seguradora. Pensem, por exemplo, numa apólice de responsabilidade civil onde o bem a ser assegurado é uma plataforma de petróleo. É muito pouco tempo, 15 dias, para analisar todo o contexto e pensar estatisticamente, financeiramente, se é viável ou não aquele negócio. Pois bem, hoje, na SUSEP, que é o órgão que regula todas as normativas de seguro do mercado brasileiro, existe uma proposta de mudança quanto a esse prazo. Atualmente, a SUSEP estuda mudanças na forma de contratação de seguros e entre os pontos que podem ser alterados está esse prazo para aceite ou recusa formal pelas seguradoras com relação às propostas. De um lado, os corretores entendem que essa mudança pode causar uma grande confusão, porque há muitos anos utiliza-se o prazo de 15 dias para aceite. De outro lado, pode ser benéfico para as seguradoras, como comentei agora há pouco com relação a grandes riscos. Além da proposta da apólice de seguros, lembrando que estamos falando de um contrato, ele possui cláusulas. Essas cláusulas são separadas em blocos. Nós temos as condições gerais, as condições especiais e as condições particulares. Quando falo de condições gerais, são normativas, são cláusulas que são comuns a todos os seguros. Nas condições gerais, eu tenho maiores informações sobre as coberturas, o glossário daquele tipo de seguro que está sendo contratado,
Tenho também aí definição de como proceder no caso de um sinistro, documentos a serem entregues, vigência da apólice, as causas de uma inadimplência, enfim, são condições gerais para todos os seguros. Além disso, existem os riscos que estão excluídos de um contrato normal. Pois bem, caso a seguradora queira aceitar esse tipo de risco, apesar de excluído na condição geral, o cliente, o segurado, pode pedir uma contratação. É aí que entram as condições especiais. As condições especiais nada mais são do que cláusulas específicas para um determinado tipo de risco que, normalmente, não seria aceito pela seguradora. Um exemplo disso, bem típico aqui do Brasil, são as coberturas de furacão, vendaval, granizo e ciclone para as regiões do sul. Elas só são aceitas naquelas regiões, porque são regiões com maior incidência desse tipo de mudança climática, desse tipo de evento causado pela natureza. As condições particulares, por sua vez, alteram informações e cláusulas das condições gerais e especiais. Ela é muito comum no caso de seguros grandes, como, por exemplo, responsabilidade civil, seguros de equipamento e garantia. Elas visam ampliar ou restringir coberturas. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre o contrato de seguro, suas cláusulas, elementos, personagens e estrutura, é muito importante entendermos a diferença entre perda de direitos e riscos excluídos. Essas duas cláusulas dos contratos de seguro são as que mais causam problemas no judiciário, exatamente pela falta de entendimento de que o artigo 757 do Código Civil prevê, indubitavelmente, que o aceite da seguradora é sobre riscos pré-determinados. Sendo assim, a perda de direitos está ligada diretamente a uma ação ou omissão do segurado. Um exemplo clássico é a embriaguez. Nos contratos de seguro, a cláusula é bem clara. Ou você perde o direito por estar embriagado, ou ainda, em algumas cláusulas, pelo simples fato de não concordar em fazer o exame de bafômetro. Outra situação de perda de direito é o agravamento intencional do risco, por exemplo, no caso da prática de racha. Riscos excluídos, por sua vez, são eventos potencialmente danosos, de uma dimensão tão grande que muitas vezes é impossível para a seguradora mensurar isso, inclusive o valor do prêmio a ser cobrado para aquele evento. Exemplo clássico são tufões, terremotos, pandemias e epidemias. É importante entender que o prêmio, que é o valor que o segurado paga para ter direito à indenização, desde que ele siga todos os preceitos e cláusulas da apólice, ele é calculado com base em uma dezena de informações. O profissional que faz os cálculos é o atuário. A ciência atuária, ela prevê a definição de valores através de uma série de estatísticas e informações. Um exemplo, também clássico, é o perfil no caso dos seguros de automóvel. Quando falamos de perfil do segurado no automóvel, é fato que entre jovens de 18 a 25 anos, por conta de sair para a balada, de ir para a faculdade, utilizar o carro para uma série de atividades fora do horário normal, o risco é muito maior. Também faz parte da análise do perfil do condutor do automóvel, se ele faz faculdade, o CEP do local onde ele faz faculdade, o CEP onde ele reside, se ele deixa o veículo numa garagem ou deixa na rua. Tudo isso, estatisticamente, dependendo da resposta, agrava o risco. E é por conta disso que os prêmios podem ser maiores numa região e menores em outra região. Esses elementos são necessários para que o atuário possa equilibrar o contrato, analisar os riscos financeiros, identificar qual o prêmio adequado para que a seguradora possa efetivamente constituir reservas técnicas e, ocorrendo um sinistro, ela possa pagar a indenização desde que esteja dentro das condições do contrato. Sendo assim,
Não há que se falar em abusividade quando a seguradora utiliza da sua prerrogativa prevista no Código Civil 757, identificando riscos pré-determinados, ou seja, informando ao segurado o que tem cobertura e não, o que é perda de direito ou risco excluído. Todo esse contexto tem como único objetivo proteger a segurança financeira da seguradora, o cumprimento dos seus compromissos perante a mutualidade. Agora que você já sabe a diferença entre perda de direito e riscos excluídos, vamos analisar a situação das seguradoras perante a pandemia, ao Covid-19. Pensando em impactos, vamos iniciar pela própria estrutura do mercado segurador. Pense em uma central de 24 horas, aberta 7 dias por semana, atendendo sinistros, atendendo comunicação de acidentes, comunicação de eventos. Isso, de uma hora para outra, teve que ser reestruturado. As pessoas, os colaboradores da seguradora, precisaram se adequar e começar a fazer um trabalho via home office. O primeiro impacto sentido pelas seguradoras foi na própria estrutura. A forma de atendimento aos segurados, a contratação do seguro foram impactadas diretamente com a parada das operações no dia a dia. Manter os pagamentos em dia das indenizações também foi um grande desafio. Isso porque, de acordo com o próprio contrato de seguro, a seguradora, a partir do momento que recebe todos os documentos e informações, tem 30 dias no máximo para realizar os seus pagamentos. Percebeu-se um grande esforço da seguradora no primeiro momento para manter essas atividades, os pagamentos em dia e o atendimento aos segurados. A fim de suprir essas necessidades, as seguradoras investiram pesado em tecnologia para que pudessem colocar seus trabalhadores em home office, dar continuidade ao atendimento aos segurados, não atrasar o pagamento das indenizações que poderiam causar aí uma série de ações judiciais e reclamações. E, por fim, podemos citar também, no caso do seguro-saúde, a evolução da telemedicina. A telemedicina hoje é uma realidade e percebe-se que ela veio para ficar. Em um segundo momento, percebeu-se um grande impacto financeiro. Diante de uma crise mundial, evidente que houve uma queda na contratação dos seguros, no pagamento dos prêmios em dia, no aumento da quantidade de sinistros, no caso sinistro de vida e de saúde. A quantidade de mortos começou a avolumar-se e aí veio o gigante risco da seguradora, o maior de todos: como tratar a indenização de um risco formalmente excluído. E as seguradoras tomaram posicionamentos diferenciados, dividindo por ramo de seguro. Cada uma observou a sua capacidade de absorção financeira daquelas indenizações. De imediato, muitas seguradoras ignoraram completamente a cláusula de exclusão por pandemia e passaram a indenizar os beneficiários no seguro de vida e a dar atendimento no caso da previdência privada. Em dezembro de 2020, contabilizávamos mais de 320 bilhões em indenizações pagas, apenas no seguro de vida e previdência privada. Vamos falar agora sobre os efeitos da pandemia no mercado de seguros. Eu gostaria de falar sobre esses efeitos diante de 4 aspectos: o aspecto da adaptação, o aspecto das perdas, o aspecto do perfil novo de consumidor que surgiu e o aspecto da digitalização. Então, falando da adaptação, o evento da pandemia, ele mudou todas as relações no mundo, sejam elas de trabalho, relações familiares, relações corporativas, e não foi diferente com o mercado de seguros no Brasil. Então, as seguradoras tiveram que se adaptar rapidamente no sentido de manter os seus negócios vivos e no sentido de proteger o seu maior capital, que é o capital humano. Então,
neste sentido, a gente viu três momentos muito significativos nessa fase de adaptação. O primeiro deles foi a rápida digitalização das seguradoras, ou seja, todas elas transformaram os seus processos, que eram mais presenciais, em digitais, colocaram os seus funcionários em home office e o negócio funcionou. Isso foi muito rápido. Um outro aspecto foi a contenção de custos. As seguradoras todas tiveram que parar todos os projetos que estavam em andamento e focar no seu negócio para que ele pudesse resistir e passar por esse momento. Um outro aspecto foi o serviço de atendimento ao cliente, os SATs, né? Esses SATs foram muito fortalecidos, porque nesse momento o cliente precisava ser atendido, ele tinha dúvidas, então ele tinha que ser atendido e respondido rapidamente para que não houvesse qualquer insegurança nesse momento. Então, todas as dúvidas, agilidade nessas respostas, os serviços de telemedicina, o pagamento de indenizações, respostas sobre isso, tudo isso foi muito dinâmico no mercado de seguros. Um outro aspecto, que foi um aspecto bastante de empatia, foi a questão da função social do seguro. Nessa função social, as seguradoras, então, fizeram uso de entender que, apesar da pandemia ser um evento excluído em algumas coberturas de apólices, elas assumiram o ônus e o risco de dar cobertura a isso, entendendo a gravidade daquele momento. Então, coberturas de seguros de vida, até mesmo patrimoniais, o seguro-saúde sendo muito atendido através da telemedicina. Então, essa função social neste momento de adaptação foi uma coisa muito importante e demonstrando a empatia do setor. Falando de perdas, todo mundo, né, teve uma grande perda econômica, foram falências, negócios que não foram adiante, e não foi também diferente no mercado de seguros, que teve que se reinventar como todos os outros aqui. E essas perdas, inclusive, há um estudo muito recente de um economista famoso e notório no mercado de seguros, que é o Francisco Galiza, em que ele faz um cálculo baseado em outros cálculos de dois economistas norte-americanos de Harvard, em que se avalia o valor da perda estatística de uma vida. Então, o cálculo que se faz é multiplicar por 1000 o PIB per capita, por vida perdida, porque cada vida perdida é riqueza que deixa de ser gerada, são pessoas que pararam e que deixaram de produzir, porque cerca de 60% dessas 600 mil mortes que ocorreram no nosso país, 60% delas foram de pessoas abaixo de 70 anos, então, pessoas produtivas. Nesse momento, então, ele chega a um cálculo, chega da ordem de 3 trilhões aqui no Brasil de perda. Então, é uma perda, um legado de perda que vai levar aí umas 2 décadas para a gente superar. E, nesta superação, o seguro é essencial, porque é ele que vai indenizar também essas vidas que foram perdidas, para que as vidas que ficaram possam se reerguer, e que também vai dar continuidade a qualquer sinistro que aconteça, para que a economia possa seguir o seu curso. Falando agora de outro aspecto, a gente vai falar do novo perfil desse consumidor que surgiu no pós-pandemia. O brasileiro, nós somos, a nossa característica cultural é de nós não nos planejarmos, não sermos prevenidos, previdentes, que são dois princípios básicos aqui do seguro, que é o mutualismo, que é a coletividade, e a prevenção, né? Então, o brasileiro não tem essa característica de prevenção. Contudo, esse evento da Covid, ele trouxe a morte, ele trouxe o conceito da finitude, né? Então, o brasileiro, como todos os outros
povos que sentiram isso, sentiu a proximidade do fim. E isso trouxe para nós, brasileiros, aí, um aumento de busca dos seguros de vida, que aumentaram, dos seguros de saúde, obviamente, e dos seguros de residência, né? Porque os escritórios passaram a ser em casa. Então, apesar de todo esse cenário negativo, um ponto positivo é o fato de que o brasileiro ele viu que ele precisa estar preparado para eventos incertos e que o seguro é um caminho para isso. Então, houve essa mudança no perfil do brasileiro. O quarto aspecto que a gente gostaria de falar é da digitalização do mercado e numa aposta na resiliência desse mercado. Segundo o Márcio Coriolano, que é presidente da CNSEG, o mercado de seguros ele teve aí um movimento de V, né? Uma queda vertiginosa, mas ele está numa ascensão também vertiginosa, porque agora nós já estamos... nós sabemos que em 2019, por exemplo, o mercado de seguros ele vinha crescendo em 2 dígitos, a gente estava crescendo 12% ao ano. Este ano que passou, a gente cresceu 1%. Então, mas crescemos, né? Conseguimos crescer, e ele aposta nisso como sendo uma demonstração do vigor desse mercado, que não parou em nenhum momento. E outro momento importante aí, que vai alavancar também esse momento do mercado de seguros, é a questão da digitalização com a entrada do Open Insurance. O Open Insurance é o lado aqui do Open Banking, né? Constituindo o que se chama agora Open Finance, que é o banking com insurance, né? É um momento em que vai se permitir o compartilhamento de dados, desde que haja consentimento do cliente, para compartilhar todo esse histórico que ele tem com uma determinada seguradora com outras, que vai poder, com isso, buscar aumentar a concorrência e buscar produtos mais adequados, mais tailor-made, como se fala, para aquele cliente. Então, este momento do Open Insurance, ele traz essa novidade e a possibilidade de um aumento e até mesmo de ganho de novos consumidores nesse momento. Houve crítica do mercado aí a determinados detalhes do Open Insurance, mas o fato é que o momento que nós estamos, não há como voltar atrás. Então, foram muitos ganhos em termos de digitalização, de novas soluções e de parceria desse mercado de seguros com o mercado consumidor, que se mostrou, então, como a gente já falou, não apenas resiliente, mas também empático aos problemas aqui dos consumidores. Todos esses desafios trazidos pela Covid-19 e a movimentação das seguradoras optando por efetuar o pagamento, mesmo em caso de riscos excluídos, acabou trazendo um resultado surpreendente. Percebeu-se o aumento de sinistros. Entretanto, houve um grande crescimento na contratação desse tipo de seguro, seguro de vida, previdência privada e saúde. De acordo com o levantamento feito pela FENAPREV, que é a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, houve um crescimento de 26% em 2020 na contratação desse tipo de seguro. A soma dos contratos foi de 6 bilhões em 2019 e em 2020, 7 bilhões e 600 mil em prêmio. E aí vem a pergunta: se o mercado segurador pagou 320 bilhões em indenização, como eu posso afirmar que houve um crescimento, que financeiramente houve uma recuperação? Aí está o segredo da seguradora: reserva técnica. É por isso que quando a seguradora nega um sinistro que não tem cobertura, seja por risco excluído, seja por perda de direito, nós afirmamos que a seguradora, na verdade, está protegendo a mutualidade, preservando o equilíbrio financeiro, para que possa, então, fazer frente, através de suas reservas técnicas, a situações como essa trazida pela Covid. Agora, nós temos expectativas para o futuro. A queda dos sinistros envolvendo veículos
Isso por conta da diminuição da locomoção, da utilização desses veículos por causa de lockdowns, aumento na contratação dos seguros de vida e saúde e uma melhoria da avaliação dos atuários com relação à cobrança de prêmios. Neste momento, todos eles estudam possibilidades, formas de contratação, prêmios diferenciados, para que as próximas apólices comecem a ser emitidas já com a perspectiva de receber a pandemia não mais como um risco excluído, mas sim como um risco coberto. Estuda-se, inclusive, a possibilidade de colocar uma carência entre a contratação e o acionamento da própria apólice. Apesar de todo o trabalho, existe uma grande preocupação com relação ao comportamento do judiciário nos próximos anos. Isso porque não podemos deixar de considerar que a cobertura do evento pandemia é uma exceção e não pode virar uma recorrência, sob pena de fragilizar a parte financeira das seguradoras, sob pena de comprometer as reservas técnicas. Outra situação também são fatos que, por conta do lockdown, têm prejudicado o conserto de veículos, por exemplo, pela falta de peças, a inadimplência dos segurados, neste momento por conta de crise financeira e que suspende a efetividade do contrato de seguro. Como vimos durante todo esse segundo episódio, as seguradoras mantiveram um posicionamento irrepreensível com relação à pandemia. Através de um posicionamento responsável, foi possível no segundo semestre de 2020 recuperar o mercado, recuperar financeiramente a contratação de seguros, tanto de vida quanto de saúde. Ainda há uma grande incerteza quanto ao futuro, em especial com relação a eventuais ações judiciais que podem advir ainda por conta da pandemia. Evidente que a exceção não pode virar regra, sob pena de gerar ainda grandes transtornos financeiros para a mutualidade.